Teve a Duda Salabert, gente, eu queria pegar, eu sei que é da semana passada, mas teve a Duda Salabert destrinchando o golpe diante do hacker da Vaza Jato. Vamos ver esse vídeo aqui, depois a gente segue com as notícias. Vamos lá. Duda Salabert. Muito obrigado, presidente. Walter Delgatti, primeiro agradecê-lo pela coragem de expor as atitudes do ex-presidente Jair Bolsonaro na tentativa de golpe aqui no Brasil. E eu já fui vítima, nos últimos anos, do bolsonarismo por meio de ameaças de morte que se estenderam à minha família também. O senhor, ao revelar essas questões da quadrilha que cercava o Bolsonaro e ele como mentor da tentativa de golpe, possivelmente sofreu ou sofrerá ameaças de morte, porque esse é o método do bolsonarismo, e o senhor disse aqui que tem família e filhas. Nosso gabinete vai, junto aos órgãos responsáveis, tentar conversar uma forma de que garanta a segurança de sua família, porque nós sabemos que esses grupos são covardes e as ameaças não são só contra nós, mas se estendem também a familiares. O advogado sofreu também. Já sofreu. Já sofreu. O advogado também. Eu vou fazer essa pergunta. Só uma questão antes. Presidente, havia a tese aqui do bolsonarismo de que caso Lula ganhasse as eleições, o Brasil se transformaria numa Venezuela e se instauraria uma ditadura aqui. E o que as investigações da CPMI têm mostrado é o oposto. Que no contexto do Jair Bolsonaro, enquanto era presidente, o que nós tínhamos aqui era um presidente autocrata que contrata um hacker para burlar o sistema eleitoral brasileiro, que anuncia que se algum juiz ousasse prender esse hacker, o juiz seria preso. Um presidente que manda a Polícia Rodoviária Federal fazer inúmeras blitz em cidades do Nordeste brasileiro para evitar que pessoas votassem no presidente Lula. Um presidente autocrata. E o senhor, Delgatti, trouxe dados importantes para a cronologia do golpe no Brasil. O que nós dizíamos aqui antes é de que no dia 31 de outubro, um dia após as eleições, começa a engrenagem do golpe, com um bloqueio nas estradas para gerar o caos. No dia 4 de novembro, manifestações nas portas dos quartéis para gerar o caos. No dia 12 de dezembro, ameaça de bomba no aeroporto de Brasília para gerar o caos. No dia 24 de dezembro, dia da diplomação do presidente Lula, no dia 24 de dezembro, que foi a ameaça de bomba, e no dia 12 de dezembro, dia da diplomação do presidente Lula, queimam carros aqui em Brasília, queimam também ônibus para gerar o caos. E no dia 8 de janeiro, invadem o Congresso para gerar o caos. O senhor trouxe outro elemento ao dizer que no dia 7 de setembro, o senhor iria apresentar, contratado pelo Jair Bolsonaro, iria apresentar a fórmula de burlar a urna eletrônica no Brasil, no dia que o Exército estava na rua. No dia que o Bolsonaro e o bolsonarismo convocou a população para a rua para também gerar o caos. Ou seja, como diz Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, passarinho que debruça o voo já está pronto. A minuta do golpe se deu anos antes e o Bolsonaro estava articulando isso minuciosamente através de uma tentativa de caos no Brasil. E a pergunta que lhe faço, a primeira é, o senhor já recebeu alguma ameaça de morte nesse contexto em que está preso? Não, eu não recebi, mas o advogado recebeu. Esse é a minha esquerda. E já teve alguma medida protetiva em relação ao advogado? Permita que eu fale? Não pode falar? Não, ainda não. Ainda não teve. Ele fez um boletim de ocorrência e ele tem as mensagens e áudios da ameaça. Obrigado. O senhor foi procurado alguma vez pelo Mauro Cid, assessor da Presidência da República, depois do encontro que teve com o Bolsonaro no Planalto? Não, eu falei com ele apenas no encontro.
Os familiares do Jair Bolsonaro também chegaram a ter algum contato com o senhor? Não, eu nunca tive contato com os familiares do Jair Bolsonaro, apenas com ele. Durante o contexto que o senhor está preso, o senhor recebeu visita de alguma autoridade? Não, porém, segundo o diretor do presídio, haviam autoridades do partido do PL, né? PL que iriam até o presídio, mas não foram. Segundo o delegado? O diretor do presídio. Diretor do presídio. Importante essa informação. Algumas pessoas do PL queriam visitá-lo. Isso. Salvo engano, deputados. Deputados. Ele chegou a dizer o nome de algum deputado? Não, apenas isso. São 3 deputados, segundo o advogado levantou. 3 deputados. Isso. Importante a gente buscar essa informação junto. E foi via telefone. Foi? Foi via telefonema. Ótimo. Importante a gente buscar informações junto ao diretor do presídio para saber quais eram esses 3 deputados que queriam visitá-lo, a fim de dar lisura ao processo, para ver se era uma tentativa de intimidação ou o que eles queriam. É importante nós sabermos. O senhor já prestou, porque o senhor abriu uma empresa, logo 10 ou 12 dias após a conversa com o Jair Bolsonaro, o senhor abriu uma empresa, e essa empresa chegou a prestar serviço para algum deputado no contexto eleitoral? Eu abri a empresa por orientação da deputada Carla Zambelli para prestar serviços à Carla Zambelli. Exclusivamente a Carla Zambelli? Exatamente. O serviço que o senhor prestou era um serviço que eu nunca contratei um hacker, nunca entrei em contato com algum, mas a visão que eu tenho é de que o serviço que o senhor fez é de uma dimensão muito grande perante o valor que ela propôs lhe pagar. A dúvida, ela lhe deve, a deputada Carla Zambelli lhe deve algum valor? Foi proposto alguma quantia maior? Sim, foi proposto o emprego e não os valores. E por falta do emprego, ela enviou esses valores, segundo ela, uma ajuda de custo, até que eu efetivamente conseguisse o emprego. Ou o emprego ou a prestação do serviço, que seria um emprego, entre aspas. Obrigada. O pagamento da Carla Zambelli se deu de que maneira? Foi via Pix, dinheiro vivo, como foi? Alguns via Pix e outros por dinheiro vivo. Só que, segundo eu informei a PF, existe o depósito em dinheiro, que eu recebi os valores e depositei em minha conta, e informei a PF. A PF está levantando também os saques na conta de assessores dela. Obrigada. E uma última informação, enquanto o senhor estava no gabinete da deputada Carla Zambelli, tanto ela ou algum assessor chegou a pedir para que o senhor invadisse outras contas, outros meios digitais? Ou... Não. Outras contas ou redes sociais, não. Obrigada, Walter. E só uma última questão. O presidente da comissão o elogiou pela inteligência, nós reconhecemos sua inteligência, no entanto, ele usou um adjetivo, o qual eu discordo, dizendo que o senhor é um gênio. Eu discordo e acho importante reforçar isso, porque o gênio que eu reconheço, inclusive a própria etimologia da palavra diz isso, gênio está ligado a algo sobrenatural, até espiritual, transcendental. E o que o senhor fez junto à quadrilha do Bolsonaro é o que há de mais humano, que eu vejo, infelizmente, que é o lado mais sombrio humano, que é a tentativa de corrupção e corromper algo que é a vontade popular. Então, obrigada pela coragem, mas isso não retira do senhor a coragem não retira do senhor a corrupção que o senhor fez. Muito obrigado, presidente. Muito importante essa fala final da Duda, que é o seguinte, gente, o hacker de Araraquara não é um herói, ele foi trabalhar com a Carla Zambelli. Isso precisa ficar tá claro para as pessoas da esquerda, gente, exatamente, atrativamente. Não significa que o Walter não tenha ajudado, está ajudando nas investigações, isso deve ser reconhecido. Mas temos que parar de cultuar heróis de papelão, gente. Para mim, inclusive, essa coisa de herói na vida real, para mim, não existe.
Eu acho que a realidade tem muitos tons de cinza para a gente acreditar em heróis.